Desde muito cedo, você sentia que não se encaixava completamente. Mesmo tentando ser como os outros, algo dentro de você dizia: você não é igual. Enquanto muitos se sentiam confortáveis no comum, você se sentia deslocado. Conversas vazias te cansavam, ambientes barulhentos te incomodavam, padrões sociais nunca pareceram suficientes. E por muito tempo, você achou que o problema era você. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Isso nunca foi estranheza, sempre foi sinal. Na história bíblica, os escolhidos nunca se encaixaram no padrão. José não cabia na casa dos irmãos. Davi não cabia no campo onde pastoreava. Jeremias não cabia na geração em que viveu. E Jesus nunca coube neste mundo. Os escolhidos carregam um desconforto interior porque foram criados para algo maior do que simplesmente se adaptar. Deus não marca seus escolhidos com normalidade. Ele marca com inquietação, com sensibilidade, com um vazio que só o propósito preenche. Se você sempre sentiu que não era comum, não tente mais se encaixar. O céu nunca chamou ninguém para ser igual. Esse é apenas o começo. Agora você vai entender os sinais claros que revelam quem foi separado por Deus, mesmo sem saber disso. Se você sente que essa mensagem fala diretamente com você, já se inscreve no canal. Conteúdos como este são feitos exatamente para quem não é comum, para os escolhidos. Sinal número 1, a rejeição inexplicável, que te acompanhou a vida toda. Se existe um sinal que acompanha os escolhidos desde cedo, é a rejeição sem explicação. Você faz o seu melhor, é leal, é verdadeiro, mas mesmo assim, algo faz com que pessoas se afastem, desconfiem ou tentem te diminuir. E o mais estranho é que você nunca entendeu o motivo. Não houve traição, não houve erro grave, não houve justificativa clara. Mesmo assim, a rejeição veio. Na história bíblica, isso nunca foi coincidência. José foi rejeitado antes de governar. Davi foi ignorado antes de ser ungido. Jeremias foi atacado antes de ser ouvido. E Jesus foi rejeitado antes de ser glorificado. A rejeição não surge porque o escolhido é fraco, mas porque ele carrega algo que incomoda. Os escolhidos refletem um futuro que muitos não estão prontos para enxergar. Eles despertam insegurança, confronto e resistência simplesmente por existirem. Por isso, desde cedo, você aprendeu a caminhar sozinho, a confiar mais em Deus do que em pessoas, a criar força interior enquanto outros dependiam de aprovação externa. A rejeição foi dura, mas ela te ensinou algo essencial. Sua identidade não vem da aceitação humana. E sem perceber, Deus estava te treinando, te fortalecendo, te preparando, porque quem será levantado diante de muitos precisa primeiro aprender a sobreviver sem ninguém. A rejeição não te atrasou, ela te separou. Sinal no 2, o isolamento, que você nunca escolheu, mas sempre viveu. Mesmo quando você tentou se misturar, algo sempre te puxou para fora. Não foi uma decisão consciente, não foi escolha sua. O isolamento simplesmente aconteceu. Enquanto outros formavam grupos, você acabava ficando à parte. Enquanto muitos se sentiam completos na multidão, você sentia um vazio estranho no meio dela. E isso te acompanhou em várias fases da vida. Na história bíblica, o isolamento sempre foi parte do processo dos escolhidos. Moisés foi isolado no deserto antes de libertar uma nação. Elias foi isolado no ribeiro antes de confrontar reis. João Batista foi isolado no deserto antes de preparar o caminho do Messias. O isolamento não é castigo, é ambiente de construção. Deus afasta o escolhido do barulho porque o propósito não nasce em meio ao ruído. Ele se desenvolve no silêncio, na solidão, no lugar onde só resta você e Deus. Enquanto você se sentia deslocado, o céu estava te moldando. Enquanto você achava que estava sendo deixado de lado, Deus estava te colocando de lado para trabalhar em você sem interferência.
Os escolhidos são separados cedo porque precisam aprender a caminhar sem depender de aplausos, sem viver de validação, sem se perder na opinião dos outros. Esse isolamento que você nunca escolheu te ensinou a ouvir mais, a sentir mais, a perceber o invisível. E hoje, mesmo que doa lembrar, ele foi necessário, porque quem nasceu para carregar propósito precisa primeiro aprender a ficar sozinho, sem se perder de si mesmo. Sinal no 3. A sensibilidade espiritual, que te faz sentir o que outros não sentem. Há coisas que você sente, mas não consegue explicar. Ambientes que parecem normais para todos, mas para você se tornam pesados. Pessoas que todos confiam, mas algo dentro de você acende um alerta silencioso. E muitas vezes você ouviu: você é sensível demais, está exagerando, isso é coisa da sua cabeça. Mas não é. Na história bíblica, Deus sempre deu aos escolhidos uma percepção além do natural. Samuel ouviu a voz de Deus quando ninguém mais percebeu. Eliseu enxergou o exército espiritual enquanto todos viam derrota. Daniel discerniu sonhos que confundiam reis e sábios. E Jesus sentia intenções antes mesmo das palavras serem ditas. Os escolhidos carregam uma sensibilidade espiritual, porque foram chamados para enxergar antes, discernir antes e sentir antes. Essa sensibilidade não é fragilidade, é proteção. Ela te impede de permanecer onde não deveria. Ela te afasta de quem poderia te ferir. Ela te alerta quando algo parece certo, mas não é. Por isso você se cansa rápido de certos lugares. Por isso certas conversas drenam sua energia. Por isso você prefere silêncio a barulho. Por isso, sua alma percebe quando algo está desalinhado. Deus afina os sentidos dos escolhidos porque o caminho deles exige atenção espiritual constante. Essa sensibilidade que às vezes pesa é a mesma que vai te livrar de decisões erradas, de caminhos perigosos e de pessoas que não caminham com o propósito que você carrega. Não tente se tornar menos sensível. Não endureça o coração. Não apague essa percepção. Ela é um dos sinais mais claros de que você não é comum. Você é escolhido. Sinal no 4. A guerra interna, que nunca te deixa em paz. Existe uma batalha que ninguém vê, mas que acontece todos os dias dentro de você. É um conflito silencioso, uma inquietação constante, uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo quando tudo parece bem por fora. Você tenta se acomodar, tenta aceitar o comum, tenta seguir o fluxo, mas algo dentro de você resiste. Na história bíblica, essa guerra interna sempre marcou os escolhidos. Jacó lutou consigo mesmo antes de se tornar Israel. Davi travou batalhas dentro do coração antes de vencer gigantes. Pedro lutou com o medo antes de se tornar coluna da igreja. Paulo enfrentou conflitos profundos antes de assumir seu chamado. Os escolhidos vivem essa guerra porque carregam duas realidades ao mesmo tempo: quem são agora e quem Deus está formando. Esse desconforto não é confusão mental, é transformação espiritual. A guerra interna existe porque Deus não permite que o escolhido se acomode. Ele provoca, ele incomoda, ele tensiona. É essa guerra que te impede de viver raso. É ela que não te deixa aceitar menos do que nasceu para viver. É ela que quebra padrões antigos e te força a crescer espiritualmente. Quando você sente esse conflito, não fuja, não se culpe, não se apague. Esse incômodo é o som do propósito batendo por dentro. Os escolhidos não têm paz no comum porque foram criados para viver o extraordinário. E essa guerra que hoje te tira o sono é a mesma que amanhã vai te levar para um nível espiritual que poucos alcançam. Sinal no 5. Portas que se fecham. Mesmo quando você faz tudo certo, esse é um dos sinais mais confusos e também um dos mais dolorosos. Você ora, você se esforça, você faz a coisa certa, você age com caráter e ainda assim as portas se fecham. Oportunidades desaparecem, planos não avançam, caminhos que pareciam perfeitos
simplesmente travam. E a pergunta surge: Deus, o que eu fiz de errado? Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Para os escolhidos, portas fechadas nem sempre significam erro. Muitas vezes significam livramento. Na história bíblica, Deus fechou portas mesmo quando seus escolhidos estavam no caminho certo. José fez tudo corretamente e foi parar na prisão. Paulo seguia a vontade de Deus e teve caminhos bloqueados pelo Espírito. Davi foi ungido rei, mas precisou fugir e se esconder por anos. Portas se fecham porque nem todo lugar é ambiente de promessa. Nem toda oportunidade é direção divina. Nem todo sim é bênção. Os escolhidos passam por fechamentos inexplicáveis porque Deus enxerga o que você não vê. Ele sabe onde aquela porta te levaria. Ele sabe quem você se tornaria ali. E Ele sabe o que você perderia se entrasse. Por isso, Deus fecha antes que você se machuque. Fecha antes que você se limite. Fecha antes que você atrase o propósito. Portas fechadas não são rejeição do céu. São redirecionamento. São proteção. São cuidado. Mesmo quando dói. Mesmo quando confunde. Mesmo quando parece injusto. Se portas estão se fechando na sua frente, não desista, não se culpe, não volte atrás. Talvez Deus esteja apenas impedindo você de entrar em lugares que não combinam com aquilo que você nasceu para se tornar. Sinal número 6. O período de silêncio, onde ninguém reconhece quem você é. Existe uma fase em que você sabe quem é, mas ninguém mais parece perceber. Você carrega visão, carrega valores, carrega maturidade espiritual, mas mesmo assim é ignorado, subestimado ou tratado como comum. Esse é o período de silêncio, uma das etapas mais difíceis para os escolhidos. Na história bíblica, Deus sempre permitiu que seus escolhidos passassem despercebidos antes de serem revelados. Davi foi ungido rei e voltou para o campo como se nada tivesse acontecido. José carregava sonhos grandiosos, enquanto era visto apenas como escravo e prisioneiro. Jesus viveu 30 anos no anonimato antes de iniciar seu ministério público. O silêncio não é atraso, é estratégia divina. Deus esconde seus escolhidos para protegê-los da exposição precoce. Ele sabe que ser visto antes do tempo pode destruir o que ainda está em formação. Nesse período, ninguém aplaude, ninguém reconhece, ninguém valida. Mas é exatamente aí que o caráter é firmado, a humildade é consolidada e a identidade deixa de depender da aprovação humana. Os escolhidos aprendem no silêncio a caminhar com Deus sem plateia, a obedecer sem reconhecimento, a permanecer fiéis sem recompensa visível. E quando esse tempo termina, quando Deus decide falar, não haverá dúvidas. O mesmo silêncio que te escondeu será quebrado por uma revelação tão clara que ninguém poderá ignorar quem você é. Sinal no 7, a revelação que vem de repente e muda tudo. Depois do silêncio, depois do isolamento, depois da rejeição, depois das portas fechadas, vem algo que ninguém espera, a revelação repentina. Na vida dos escolhidos, Deus não anuncia antes, Ele não avisa o dia, não marca a hora, Ele simplesmente revela. Na história bíblica, sempre foi assim. José dormiu prisioneiro e acordou governador. Davi saiu do anonimato para o centro da história de Israel. Ester saiu do silêncio para salvar uma nação inteira. Pedro saiu do medo para se tornar uma voz que abalou Jerusalém. A revelação não vem aos poucos. Ela vem de uma vez, porque tudo já estava sendo preparado no invisível. É por isso que quando Deus te levanta, as pessoas dizem: foi rápido demais, foi do nada, foi sorte. Mas você sabe a verdade. Você sabe quantas noites chorou em silêncio, quantas portas se fecharam, quantas pessoas se afastaram, quantas vezes você pensou em desistir. A revelação só parece repentina para quem não viu o processo. Os escolhidos não sobem por acaso. Eles são revelados no tempo exato, nem antes, para não se perderem, nem depois, para não se frustrar.
E quando Deus te revelar, não será para provar algo a alguém. Será para cumprir aquilo que Ele já vinha formando em você há muito tempo. Se você chegou até aqui, se cada sinal fez sentido, entenda isso com clareza. Você não é comum. Você é escolhido. E o tempo da revelação está mais perto do que você imagina. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal agora mesmo. Os escolhidos sempre são guiados até onde Deus quer que estejam.